Bom, olá a todos, né? A gente fazer um trabalho aqui para a conclusão do curso de pós-graduação do Senai. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo aqui com informações sobre NR1, né? Que trata das disposições gerais de segurança e saúde do trabalho, abordando o gerenciamento de risco ocupacionais, né? Como muitas pessoas conhecem como GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. A inclusão dos riscos psicossociais e o conteúdo busca relacionar a teoria normativa com a prática organizacional, por meio de uma entrevista com uma profissional da área, né? A Vanessa aqui. E a atualização da NR1 trouxe mudanças significativas para as empresas brasileiras, né? Exigindo uma abordagem mais ampla e integrada sobre a segurança do trabalho, além de reforçar o cumprimento do GRO e o PGR. A norma passou a incluir riscos psicossociais, como estresse, burnout, assédio, além de obrigatoriedade do canal de denúncias. O projeto visa disseminar esse conhecimento de forma acessível, reforçando a importância da cultura da segurança e bem-estar dentro das organizações, né? A nossa ideia aqui é fazer um material educativo aqui com duração aí no máximo de uns 20 a 30 minutos para questões de informações sobre todos esses aspectos novos, né, que a NR1 trouxe, com a nossa profissional aqui convidada que a gente trouxe, né? Só para me apresentar, no caso, eu sou o William Brook, né? Eu trabalho na empresa TMG, é uma empresa de automação. Sou formado em engenharia de produção, trabalho aí na parte de coordenação da produção da empresa e estou fazendo essa pós-graduação aqui como um complemento da minha graduação e ajudar assim no desenvolvimento pessoal. Eu gostaria daí dos nossos colegas também de se apresentarem para a gente ter informação de todos nós, né? Pode ser a Vanessa daí se apresentar para nós? Posso, aham. Então, sou Vanessa, meu nome é Vanessa Adriane Seifert, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em ergonomia, trabalho com ergonomia já há quase 20 anos, atendo algumas empresas como ergonomista e outras eu faço trabalhos pontuais. Sou formada também em saúde mental no trabalho, acabei de concluir essa pós-graduação, e é isso. E estou aqui para ajudar vocês nessa conclusão aí desse curso. Tá, obrigado, Vanessa. O Rodrigo, tu quer se apresentar um pouquinho? Sim, eu, no caso aí, eu sou o Rodrigo Schwanck, né? Coordenador da área de manutenção lá no grupo Killing. Também estudei junto com ele ali, formado também na engenharia de produção, né? Fazendo essa pós aí em gestão de equipes para justamente ampliar aí os horizontes aí e adquirir mais conhecimento, né? É Legal. muito legal aí, né? Nós temos aí um pessoal aí bem rico aí, uma área bem diversificada aí para ajudar. Então, para começar aqui a entrevista aqui com a Vanessa aqui, né? Aí qualquer coisa o Rodrigo também vai me ajudando. A gente queria entender aqui a questão do GRO e o PGR ali, né? Vanessa, você consegue Uhum. passar alguma coisa assim para nós de forma, claro que tu não vai se aprofundar muito, né, mas brandamente, porque se fosse Sim. aprofundar, a gente vai ficar horas aqui falando sobre isso, né? O gerenciamento de risco ocupacional, né, ele puxa o PGR, né? O GRO puxa o PGR, que é um programa. Então, a ideia do PGR é fazer o gerenciamento de todos os riscos que o colaborador pode estar exposto no trabalho. Né? Então, eles têm que fazer o levantamento de riscos químicos, físicos, biológicos, acidentes, ergonômicos e agora psicossocial também, né? Que entrou em vigor. Então, a ideia é primeiro fazer a identificação desses riscos, né? A empresa identifica os riscos para depois poder gerenciar e tratar eles e mitigar caso exista, né? Então, serve para isso. É um programa vivo, na verdade, né? Que antigamente o LTCAT vinha, né? O PPR né, que todo mundo tinha que fazer o programa de gerenciamento ali. Não era um programa de gerenciamento, né, era um documento só. Então, era feito e engavetado. Né? Muitas empresas, assim como o laudo ergonômico, muitas vezes também, né, a maioria das vezes. Então, agora, desde 2022, a ergonomia também é citada na NR1, que não era, a NR17, que fala da ergonomia, né? Então, ela estava lá escondidinha desde 1990, lá no 17. E em 2022, então, a norma muda e traz a ergonomia ali para frente, citando ela na 1. Então, ela vem complementar, né, junto ali, porque, querendo ou não, os riscos ergonômicos são bem presentes no ambiente de trabalho, né? Então, tá junto ali. Então, é um programa, na verdade, onde é feito um plano de ação para conseguir gerenciar esses riscos e para tratar eles da melhor forma possível
para eliminar, né? Às vezes a gente não consegue eliminar totalmente, mas diminuir eles em relação para melhorar a qualidade de vida do funcionário. Então, basicamente, como a gente fala aí na engenharia de produção, é uma melhoria contínua agora. Tipo, É. constantemente tu tem que estar buscando melhorias. Tanto que o documento ele fala, né, que a cada 2 anos ele tem que ser revisto, no máximo a cada 2 anos, né? A não ser que tem uma mudança no trabalho, no posto de trabalho. Então, assim, às vezes, minha atividade era feita manual, agora eu comprei uma máquina. Então, a gente tem que fazer a avaliação de novo daquele posto, se for em menos de 2 anos, né? Porque daí o risco mudou, né? Então, agora é uma máquina, o risco é diferente. Enfim, tem outras questões que precisam ser analisadas, né? Mas, senão, a cada 2 anos é o prazo para fazer essa avaliação. Ah, bacana. E como essa PGR, assim, você consegue dizer assim, como que a empresa consegue se estruturar para se adequar a essas exigências, assim, da NR1? Como consegue, Se estruturar em que sentido tu quer dizer, assim, em assim, relação avaliar os riscos, essas questões assim? a avaliação dos riscos, por exemplo, depende de qual risco que você vai avaliar, né? Então, você precisa ter uma empresa, ou até às vezes a própria empresa que faz. Então, tem que ter uma equipe que faz essa avaliação. Então, os riscos químicos, né? Então, vou ter que mensurar todos esses químicos que os colaboradores mexem. Então, no setor, sei lá, de manutenção, né? Que trabalha na manutenção. Então, quais são os químicos que eles estão inerentes, que eles mexem mais tempo? Então, tem duração, frequência, intensidade, tem que ver, né? Esse químico faz mal ou não. Então, é feito isso, esse é planilhado, né? E daí identificado para, consequentemente, ver se precisa fazer alguma ação, usar um EPI talvez adequado, enfim. E na ergonomia é a mesma coisa, né? Então, precisa de um ergonomista para fazer essas avaliações e para identificar o risco ali, o que pode, o que não pode estar fazendo, o que está errado, o que não está, né? E assim a gente planilha tudo. Então, tem todos esses riscos. Aí, claro, é uma equipe multidisciplinar, né? Não é só o cara da segurança do trabalho. Então, vai precisar trabalhar junto com o médico, que o PGR, ele serve como base para o médico fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico. Então, esse documento é a base de tudo, onde tudo começa. Né? Então, é baseado nele que o médico vai pegar e vai olhar assim, no setor da manutenção, eu tenho o químico tal. Eles trabalham o dia inteiro com esse. Esse aqui, se expor há muito tempo, pode gerar um câncer. Então, eu vou ter que pedir um exame médico X, né, de sangue, sei lá, o exame de sangue tal, a cada 6 meses para ver se essa pessoa tá ok ou se não tá, né? No outro setor, eu tenho que movimentar peso constante. Lá na malharia, eles pegam um rolo de malha. Então, eu vou pedir, de tempos em tempos, um raio-x de coluna, por exemplo, para ver se está ok. Né? Então, é a base de tudo. É um programa que se complementa, na verdade, né? A audiometria. Lá tem ruído. Então, a fono, quando for ver ali, ela vai dizer, então, de tempos em tempos, tem que fazer o exame periódico, tem que fazer a audiometria para ver como é que está esse ruído. E assim sucessivamente. Então, ele é um programa complementar, né? Ele é a base de tudo, na verdade. Os riscos todos que a gente tem são químicos, físicos, né? Os físicos ruído, iluminação, temperatura, né? Temperatura tem locais que é muito gelado, por exemplo, né? Em câmaras frias, enfim. E daí também tem doenças que podem ser desenvolvidas, então serve para isso, para na verdade a gente conseguir fechar esse cerco ali para o colaborador ter o máximo de garantia que ele vai sair dali vivo e saudável, né? Porque a ideia é essa, né? A gente não deve lesionar ninguém, né? Assim como ele veio saudável para a gente tem que devolver ele saudável para casa também. É mais ou menos isso, assim. Essa sensação. Certo. Então, no caso ali, a matriz de risco se torna indispensável para te fazer Nem essa... pode, sim, justamente. Tanto que ela tá na NR1, né? A gente tem, eu nem sei quantas, que agora a gente tem 38, 39, nem sei quantas normas tem. Cada vez elas vão aumentando mais. Mas ela tá lá no início, que é a base, né, de tudo, é onde começa tudo. Então, é indispensável, até porque é obrigatório também, né? Mas é indispensável para a gente pensar em fazer algum tipo de prevenção de trabalho, a gente precisa dessa matriz de risco, para conseguir identificar, né? E a matriz de risco também ela é importante porque ela vai me dizer aonde que eu devo atacar primeiro, né? A probabilidade, a gravidade ali do negócio. Então, o que está perigando mais? O que está mais vermelhinho? Aqui, então eu vou atacar aqui primeiro. Né? O que não está tanto, que a gente consegue manter dessa forma. E é mais ou menos isso. Que daí, com isso, daí tu consegue registrar isso, acompanhar e fazer medidas de prevenção para tudo isso, né? Que daí tu... Com certeza, ele se torna, na verdade, um plano de ação, né? Eu faço o meu plano de ação de acordo com os riscos que eu identifico.
Então, numa empresa, eu vou lá hoje, por exemplo, né, a gente trabalha, eu trabalho na Kili, né, uma das empresas que eu atendo. Então, eu vou na Kili e vou avaliar o setor de confecção, de costura lá. Então, eu vou avaliar as costureiras, as revisoras, todo mundo que trabalha lá. Cada uma vai ter um risco, né? A costureira trabalha sentada o dia inteiro. O que eu posso fazer para melhorar a atividade dela? Né? A atividade, ela é assim, ela precisa trabalhar sentada, ela precisa costurar, não tem o que fazer diferente. Então, vou colocar uma pausa, vou colocar um alongamento, né? Vou treinar ela, vou conversar com ela, vou explicar como é que a cadeira tem que ser. Vou fornecer uma cadeira boa, né? Antigamente as cadeiras eram de palha, não sei se vocês lembram disso, né? Mas não é muito antigo, mas é logo ali, né? Então a gente não tinha os equipamentos também, não dava condições, né, para que a pessoa tivesse uma boa qualidade. Então é isso, né? A gente tem que ir gerenciando e monitorando. E é vivo porque uma fábrica ela é viva, né? As coisas vão mudando, a gente vai mudando os processos muitas vezes, né? Comprando máquinas, ou enfim. Então vai crescendo, né? Vai trazendo às vezes atividades que talvez não fazia lá dentro. Sim. Uma coisa que também se fala muito na questão da NR1, ela é a questão dos riscos psicossociais, né, que está um pouco ali mais para frente, mas e como a gente consegue, né, gerenciar esses estresses, né, o burnout, né? Eu sei que é complicado porque é uma coisa que as pessoas muitas vezes nem falam, né? Às vezes acabam absorvendo, isso é uma coisa bem ruim de controlar e mapear isso dentro de uma empresa, né? Na verdade, os riscos psicossociais, o buraco ele é um pouquinho mais embaixo, né? O diagnóstico ele acaba sendo muito difícil também, né? Até para o próprio médico, muitas vezes, né? Então, eu acho Sim. assim, não existe probleminha e problemão, né? Às vezes, o que talvez eu olho para o outro e falo assim, ai, tá chorando por isso, tá triste por causa disso, né? Onde já se viu? Mas para a pessoa tá doendo, né? Então a gente tem que acolher, na verdade. Eu acho que cabe às empresas, lideranças principalmente, acolher, entender, conversar sobre o assunto, dar as mãos, né? E mostrar que não está sozinho e tentar entender mesmo, assim. Cuidar bastante dessa questão de comunicação não violenta, né? Que às vezes existe. Essa questão de assédio, de bullying, tem um monte de fatores ali que acabam indo de encontro à saúde mental, né? À saúde emocional. Uma má gestão, né? Um líder às vezes despreparado, atividades, vamos pensar assim, num call center que só recebe reclamação o dia inteiro, né? Como é que fica o psicológico dessa pessoa no final Sim. do dia, né? São atividades assim que existem, que não, né? Que existem bastante até, né? Porque a gente vira e mexe também recebe ligação de gente querendo vender coisa e tal, e a gente não quer falar não, muito obrigado, oft, né? A falta de um reconhecimento muitas vezes também impacta, né? Vai de cada um, na verdade, né? Sim. Cada um tem seus traumas, os seus sentimentos e acaba sentindo de um jeito. Então, às vezes, o que vai doer em mim não vai doer no outro, né? Mas, enfim, o acolhimento ele é essencial, assim. Existem vários riscos, né? A, a, a demanda de trabalho, às vezes o trabalho prescrito com o trabalho real, ele não fecha. Então, assim, eu vou fazer alguma coisa, não sei nem o que eu estou fazendo, né? A gente precisa, muitas vezes, nas empresas que eu atendo, passou um tempo atrás que estavam precisando muito de mão de obra e precisavam entregar, porque já tinham vendido e tal. Então, assim, contrata, depois a gente vê. A pessoa não era nem treinada, mais ou menos, né? Bota lá para trabalhar, depois a gente fala com ela. E às vezes está operando uma máquina que não sabe nem onde é que eu botou na segurança, né? Se acontece alguma coisa. Então, são várias questões, assim, a difícil comunicação, às vezes a comunicação não é fácil também, né? Com a liderança, ou enfim, até com os colegas de trabalho, muitas vezes, né? Tem várias questões, né? A saúde mental, ela é bem abrangente. E agora ela entrou em vigor, né? Vai entrar em vigor, na verdade, em maio de 2026, a ser cobrada, né? Ela esse ano já entrou em vigor, mas a ser cobrada só ano que vem, com fiscalização e multa e tudo mais. Então, as empresas agora são obrigadas a, além de, então, fazer esse mapeamento dos riscos químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos, da saúde mental também, que nada mais é do que são fatores que o trabalho pode impactar na saúde, né, do trabalhador. E eu ouço muito assim, mas tem fatores externos também que podem impactar na vida da pessoa. Sim, mas o contrário também é verdadeiro, né? A gente fica muito tempo no trabalho, então o trabalho também impacta a nossa vida, né? Sim. Então é uma via de mão dupla.
E a gente vê falando muitas empresas aí, essa questão dos burnouts, estresse, pessoas desmaiando, é bem corriqueiro, problemas de pressão, cada vez pessoas mais jovens com dependências químicas, vamos dizer, para remédios, né? É uma coisa bem, se tornou comum, vamos dizer assim, em jovens, né, no trabalho hoje em dia isso, né? E a gente vem não sei se isso é pós-pandemia também um pouco, mas a gente está numa sociedade que não sabe mais dizer não, numa sociedade imediatista, né? A gente manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa leu e ficou azul, a gente já quer a resposta. A gente não sabe nem o que a pessoa está fazendo, se ela pode responder ou não, né? A gente já quer ali, né? A gente às vezes não sabe nem descansar, né? A gente perdeu um pouco é tudo muito assim, é tudo em excesso, né? O trabalhar demais tá tudo certo, fazer hora extra tá tudo certo, né? E a gente está nessa bola assim de neve e a gente precisa parar um pouco e olhar para tudo isso, né? Senão daqui a pouco tá todo mundo estourando. Sim. E problemas de origem mental, eu estava até lendo ontem sobre isso. Ele diminui, até o Leandro Carnal estava falando sobre isso. Diminui mais ou menos a expectativa de vida de 10 a 20 anos quem tem problemas. E claro, daí acaba usando álcool, indo para as drogas, dormindo mal, adquirindo outras doenças, né, de coração e tudo mais. Então, assim, é bem grave o que a gente fala, né? Não é só mimimi, né? Como a gente fala, tá de mimimi, não sei o quê. O buraco é mais embaixo. É, só para não se prolongar muito nesse assunto também, né, Vanessa? A gente está falando muito agora sobre questão da deveres, por enquanto, mais que a empresa tem que fazer e coisa assim, né? O bom é entender que também os trabalhadores também têm algumas coisas que eles precisam, né, fazer. Não sei se tem alguma coisa que eles precisam estar fazendo para conseguir entrar, né, nessa parte da NR1 ali, né? A questão do ambiente de trabalho, né? Buscar um ambiente mais saudável, engajamento dos colaboradores. Às vezes as empresas também têm que vamos dizer assim, se desenvolver para engajar mais, incentivar questões de seguranças, né? Então, tipo, Sim, assim como a empresa tem que garantir, é lógico, assim como a empresa tem que garantir um ambiente seguro, né? Máquinas boas para trabalhar, né? Que tenha condições, tem que treinar os colaboradores, fornecer EPI, né? Isso tudo, o colaborador também tem a sua parcela, né? Então ele também tem que usar o EPI. Eu trabalho nas empresas que eu trabalho, geralmente eu estou direto com a segurança, assim, eu vejo que é uma briga constante, sabe? De fornecer o equipamento, as pessoas não usarem, de dar treinamento às pessoas, entra no ouvido e sai no outro, né? De não cumprir normas. Então, assim, são os dois lados da moeda, né? Assim como tem empresas que não estão nem aí, mas também tem funcionários que não estão nem aí, né? Então, os dois acho que tem que ter a sua parcela, né? A responsabilidade. Eu tenho que entender que eu preciso usar aquilo, né? O equipamento. Ah, é chato usar um concha? É chato. Mas tem ruído ali. A longo tempo eu posso começar a ficar né, com perda auditiva. Então eu tenho que usar, né? Se a empresa está pedindo para usar. Assim como talvez tem empresas que precisavam fornecer e não fornecem, né? Então tem os dois lados. Então, assim como a empresa tem que garantir, né, a segurança, o bem-estar do funcionário, o funcionário também tem que cumprir, né? As regras e normas e tudo mais. é aquela questão, né? Às vezes a empresa faz todo um planejamento, todo um desenvolvimento, gasta, né? E não é barato, né? Botar uma Não é pessoa, barato, o EPI não é barato. então gasta tudo isso e daí as pessoas aí depois ficam fazendo de má fé, porque era assim, daí agora vão ter, nunca precisou e daí eles não entendem que lá na frente isso vai acarretar vários problemas. E às vezes essas ações é difícil de mudar numa filosofia, numa cultura, num nicho de um setor, às vezes, né, que também já está engessado com pessoas mais antigas. E é É. complicado mudar, fazer essa mudança, né, de mentalidade, né? A mudança cultural, ela não é de um dia para a noite, né? Ela vem de anos, assim. E o que eu mais sinto em relação a isso na ergonomia, principalmente, é que sempre foi feito assim, né? As empresas mais antigas, principalmente as empresas, sei lá, de 50 anos a mais, assim, tem às vezes ainda colaboradores que estão lá dentro aposentados. Então, tem muita gente que talvez viu a empresa crescer, né? Isso é bem comum aqui na nossa região. E daí pega um peso excessivo, absurdo, tá com a coluna lascada, né? Não existe mais coluna, mas tá ali pegando peso ainda. Aí fala, mas já foi pior. A gente vem ali com a intenção de orientar, de falar, não, um peso excessivo faz mal para a coluna, você pode desenvolver alguma hernia de disco ou qualquer outro problema e tal. E fazem pouco caso, né? Isso é cultural, né?
é um achismo, assim, porque sempre foi assim, né? Sim. E assim é com tudo, na verdade, né? É mudança de cultura mesmo, mudança de um hábito, né? Que as pessoas estão acostumadas a fazer de uma forma errada e agora precisam fazer certo. A gente vê a gente mesmo, né? Quando precisa mudar um hábito, né? O próprio de comer direito, né? De parar de comer porcaria e fazer uma dieta, por exemplo, é difícil. Então, mais ou menos isso também as empresas passam, né? Então, claro, isso é uma analogia ali, né? Mas é difícil, mas é aquela coisa, todo dia um pouquinho a gente chega lá, né? Sim. Tem algumas coisas também que eu vi que a questão da NR1 ela traz. É a questão de ter canal de denúncia agora, né? E ela está linkada com várias outras NRs, como você mesmo citou antes, a questão da a NR, eu acho que 17, que é ergonomia, Uhum, né? uhum. Então, eu sei que e isso implementar numa empresa também não é fácil. Como é que você vê isso para implementar isso numa empresa? Está conseguindo implementar? A aceitação está sendo boa? Então, na verdade, essa parte de canal de denúncia é mais com a questão de gestão de RH e tal, né? Ela se tornou obrigatória, se não me engano, em março de 2023. E toda empresa que tem até de 20 funcionários para cima, que tem CIPA, precisa ter, né? Então, é uma forma, na verdade, né? Você vê, é engraçado assim, né? Isso veio lá em 2023 Uhum. e a parte do PGR veio agora. Eu não duvido que daqui a pouco no SESMIT vai ser obrigatório ter uma psicóloga, né, no time do SESMIT, porque se a gente for pegar, né, e ver o histórico, então lá atrás foi falado de canal de denúncia, agora avaliação dos riscos psicossociais, né? E daí depois que a gente tiver essa avaliação dos riscos, a gente precisa fazer alguma coisa com esses riscos. Poxa, eu vi que ali tem um problema, como é que eu vou resolver ele? Então a gente acaba tendo que resolver muitas vezes com um profissional, né? Então, voltando ali à tua pergunta, né, em relação ao canal de denúncia, eu acho que está sendo bem aceito, sim, no geral. Eu não vejo muito. Uhum. O que eu sinto, às vezes, é a falta de falar sobre o assunto. As empresas ainda têm medo, assim, é meio que um Uhum. tabu falar sobre saúde mental. E o tabu vem, por primeiro lugar, pela falta de informação, né? Já acha que, ai meu Deus, eu vou falar sobre o tema, daqui a pouco vão dizer que tudo aqui no trabalho está dando problema para o colaborador, né? Que Uhum. medo, né? Mas não precisa ter medo, né? Na verdade, é um assunto que a gente precisa conversar sobre. E se tu tá fazendo tudo certo, não precisa ter medo, né? Então, mas assim, no geral, eu vejo que tá ok, que esse canal, ele é para ser um canal anônimo, né? Uma via de comunicação para você poder falar o que está te incomodando no trabalho ali, né? Principalmente assédio, né? Eu Uhum. acho que é questão de assédio que pega mais, assim, que as pessoas às vezes existe, né? O assédio. Então, às vezes não se sente à vontade de estar falando, porque também não sabe às vezes em quem confiar, né? Vou falar com o RH, mas será que o RH não vai falar para a pessoa? Uhum. Pô, o meu chefe está me assediando, né? E o meu chefe é diretamente do RH, por exemplo. Como é que eu Sim. vou falar, né? Então, acho que é mais nesse viés, assim, que esse canal foi criado, né, para isso. Bacana. Talvez não caiba a você, né, mas também é uma pergunta que me cai curiosidade, assim, é a questão das penalidades, né, de não conformidade da NR1. Você sabe alguma coisa? Como é que vai ser agido daqui para frente, depois que... Tem multa, né? A multa ela vai de acordo com o porte da empresa, a quantidade, o grau de risco, a quantidade de funcionários, né? Então, quanto mais funcionários, né, maior a multa. E eu não sei assim te dizer valores exatamente, eu não Uhum. sei. Eu acho que daí tem que fazer um cálculo, provavelmente. Mas assim, não é só essa questão, né? A empresa também fica mal vista lá na frente, né? Uhum. De, como é que tá levando multa porque não faz o básico, né? Uhum. O mínimo, que é o cuidar dos teus funcionários, né? Então, assim, tem toda uma questão. Pode levar um processo também, né? Os processos trabalhistas já existem e não são, né? Não, estão ali, né? A gente tem isso todo dia. Então, assim, tem vários ônus, né? Por não cumprir. Então, ainda fazer o mapeamento, cuidar do colaborador ainda é o básico, né? É o mínimo que a empresa pode, deve fazer, né? Uhum. Não, bacana. A gente sei que é difícil de a gente mensurar valores, mas é só porque é um alerta que vem surgindo aí, né? Então, o governo fala muito sobre essa questão de, vai penalizar, vai penalizar. Por enquanto, as empresas estão meio, tipo assim, tranquilas porque ninguém ainda provavelmente foi multada nisso, né? Mas eu acho que na hora que isso for implementado e começar a valer, aí eles, na hora que começar a sentir no bolso, talvez vão começar. Mas sabe que no geral, assim, as empresas fazem,
né? Eu não vejo, assim, a empresa aqui, né, pelo menos as que eu trabalho, elas fazem o GRO ali, o PGR. Talvez o que possa acontecer é de não fazer as ações, sabe? Que a gente vai começar a ver daqui para frente, principalmente a questão de psicossocial. Então, como isso vai acontecer daqui para frente, que também é novidade, né? Então, o mapeamento está sendo feito agora, eu já fiz alguns mapeamentos, inclusive em algumas empresas. Então, a gente consegue ter um panorama geral e dizer, ali tem, né, deu um risco mais ou menos e tal, mas no geral tá ok. Mas com esses riscos mais ou menos a gente precisa tratar, né? Tem que fazer alguma coisa. E daí essa tratativa que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, assim, essa que ainda existe, como eu falei, né, as empresas ainda têm um pouco de resistência de falar sobre o tema, e tem muitos assuntos que vai precisar ter um profissional para isso, né? Um psicólogo, às vezes treinar uma liderança, mudar a cultura, né? Que é o principal, assim. Então, daí é o segundo capítulo, é uma próxima conversa. Daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai conseguir saber mais ou menos como que tá o panorama. A gente também não vai conseguir aqui falar de tudo que a gente, né, tem de assunto sobre NR1, sobre a questão de PGR e tudo mais, né? Mas assim, Vanessa, como você vê essa questão de segurança, o bem-estar nas empresas brasileiras? Você acha que vai ter uma melhoria na parte da implementação? Isso se eles conseguirem mesmo ser eficientes nessa parte? Eu acho que sim, eu acho que sim. Até porque a gente está vindo com uma geração nova, né? As pessoas que estão vindo Sim. agora para o trabalho, elas são é uma outra geração, é um outro pensamento, são pessoas que já não querem mais trabalhar tão no pesado, que já têm acesso à informação, já sabem os seus direitos, né? A maioria das pessoas já sabe um pouco os seus direitos, não querem mais fazer trabalho pesado de força física, né? E a gente está num movimento ali bem grande em relação a essa questão de tecnologia, de inteligência virtual, né? Então, eu acho que sim, eu acho que pelo bem ou pelo mal, acho que eles vão ter que acabar fazendo, porque eu vejo, tem muitas empresas que hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa que faz metal mecânica, né? Então, esse exemplo que eu dei, inclusive, serve para lá, dos colaboradores mais antigos que estão lá dentro, né? Então, tem gente que está aposentada e está saindo, e a galera nova está vindo. Então, os novos que ficam adoecem, porque a alimentação é diferente, o estilo de vida é diferente. A gente, né, eu peguei a fase de brincar de bicicleta, de me ralar, de ter, né, subir em árvore, então a gente tinha uma outra musculatura, né? A minha filha, ela não sai de casa, por exemplo. Ela fica no tablet, computador, celular, até porque é perigoso, né, ficar fora de casa. Eu não vou deixar ela sozinha andar de bicicleta. Então a musculatura é diferente, tudo é diferente. Então a gente precisa entender que esses colaboradores também são diferentes. Então, se eles forem fazer um esforço muito grande, além de ser prejudicial, que agora a gente também tem estudo para isso, né? A gente sabe que é prejudicial, eles também vão acabar se pressionando. Ou eles não vão ficar. Por isso que tem muitas empresas que têm muita rotatividade também, Sim. né? A oferta é muito grande. Então, acho que sim, eu acho que ou faz ou faz. Ou bota só robô, né? Enche de robô. Isso para mim Também é uma opção, né? para mim é uma boa, porque eu trabalho com questão de automação, então, Mas vai ter que ter alguém para operar o robô, sim, isso né? realmente. Então, a mão de obra humana ainda vai ser precisa, né? Ainda vai Sim. ter que precisar do homem. Assim, Vanessa, para a gente não se estender muito, né, tu teria uma mensagem para passar assim para os líderes e colaboradores que tiverem, né, interesse em escutarem esse nosso podcast aqui? Assim, mensagem em relação à saúde, né? Eu acho que o principal, assim, enquanto os gestores, líderes não entenderem que o nosso bem maior são as pessoas, né? A gente não vai ter êxito, nenhuma empresa vai ter êxito, né? Então, enquanto a gente não entender que o ser humano ainda é a peça-chave, né, para a gente conseguir produzir qualquer coisa, né, e que a gente precisa cuidar desse ser humano, né? As empresas que pensam um pouco no lado pessoal, não só de produção, com certeza elas estão mais à frente. Então é isso, Maravilha. assim, a questão de prevenir, né, ainda sai mais barato do que remediar, né? Então sempre foi, né, do que fazer um retrabalho. Então assim, prevenir mesmo, escutar o colaborador, olhar com outros olhos, às vezes aquele risco vira paisagem, né? Principalmente questão de ergonomia, né? Eu vejo assim,
porque eu trabalho com ergonomia, né? Talvez as outras áreas possam falar a mesma coisa, mas eu vejo que muita coisa vira paisagem. Às vezes umas posturas totalmente erradas, assim, umas condições ruins, as coisas no chão, é só botar um negócio, uma mesinha do lado, né, para a pessoa pegar numa altura boa, mas tipo, ninguém olha, né, pensando nesse lado, assim, no conforto. Então, eu acho que é isso. Enquanto a gente precisa olhar para as pessoas como elas sendo a coisa mais preciosa, né, do nosso negócio. Acho que é isso. E, Schwank, tu quer complementar com mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa para Vanessa? Então, Lilian, da minha parte, assim, tá ok. Eu quero agradecer a Vanessa ali, né? Pelos minutos aí que ela disponibilizou do tempo dela ali para poder trazer ali um resumão, né? Da Resumão NR1, rápido, né? né? Bem É, resumido. porque realmente ela é bem extensa, né? Tem muito assunto, muita coisa ali, e a gente trabalha lá, assim, a Vanessa fala dessas questões de economia, volta e meia a gente está vendo algumas situações lá, algumas coisas de pontos de melhoria, e como ela falou, realmente tem bastante, assim, a gente começa a olhar, e eu acho que essa questão cultural dos colaboradores, cada vez mais, assim, eles têm que entender que a questão de protetor, segurança, tudo que a gente olha e disponibiliza para eles é para o bem deles. É para o bem deles, geralmente. O protetor auricular, por que ele usa? Para não perder a audição futuramente. Né? E assim são os óculos de proteção, para não acabar perdendo a visão. O pessoal ali do corte, né, usa naquelas serras lá de talhação, o William também trabalhou naquilo, Vanessa. A luva de aço, né? Então, justamente, então essas coisas as pessoas têm que entender que isso tudo é para elas, é para o bem delas, né? E eu vejo que muitas pessoas não têm esse sentimento assim, que tudo isso é Fala mais para pertinho elas. do microfone, acho que tá baixo. Agora melhorou? Uhum. Aham. Porque eu acho que assim, eles ainda não, algumas pessoas não têm essa consciência que assim, tudo isso a empresa faz não é para a empresa, é para o colaborador. Sim, É para ele, na verdade. Uhum. Isso é isso. só para concluir aqui, né, queria agradecer, né, Vanessa, o Schwank, né, pela participação de vocês dois, né. Acredito que a gente conseguiu dar um compilado geral de toda a questão da NR1, né, que ela representa um avanço significativo na forma de como as empresas gerenciam os riscos, né, ocupacionais aí, né, integrar aspectos técnicos e humanos como ergonomia e bem-estar, que é essencial, né, para construir um ambiente onde que todos nós temos um ambiente mais saudável, sustentável, né. A ideia desse projeto aqui, dessa conversa aqui, para a gente conseguir compartilhar com outras pessoas, é dar um compilado assim geral sobre esse assunto, que nem eu nem o Sean que a gente, né, acaba sendo expert, né. A Vanessa, ela pega uma parte, Uma né, parte. mas eu acredito que a gente conseguiu debater um pouco aqui desse assunto, até porque se a gente fosse se aprofundar aí, a gente ia ficar algumas horas, né, conversando sobre esse assunto que vai longe, né. Então, Isso é assunto para uma mesa redonda, né? Para a gente conversar e debater, porque todo mundo tem as suas questões, né? então muito obrigado aí, né, Vanessa, né, o Schwank, Eu né, que